5 cartas que são interpretadas de maneira errada pela maioria dos tarólogos. Mas Renan, parece que eu já vi esse vídeo antes. Pois é, essa é a parte 2, meus queridos. Renan, você fez a parte 2 porque o primeiro vídeo deu muito sucesso. Não sei, eu acabei de gravar o primeiro vídeo, na verdade, tô gravando o segundo agora, só vão ser postados em dias diferentes. Mas separei mais 5 cartas que eu tenho visto aí, ó, que tem muito tarólogo interpretando errado. Vim dar aquela puxadinha de orelha aí pra vocês, tá bom? Claro, gente, vamos lembrar que tarô é muito mais arte do que ciência. Todos os pontos de vista devem ser considerados, né, analisados, né, e tudo mais. E tem diferenças entre tarólogos, obviamente, mas o que eu quero passar aqui são coisas que eu considero muito pertinentes, assim, de acordo com os meus estudos, né, e tudo mais, e que eu tenho visto aí de algumas partes de alguns tarólogos. Um pouquinho de inconsistência ali, talvez, na hora de interpretar essas cartas, tá? Se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, corre lá pro Instagram, porque é lá que o bicho pega e o meu conteúdo e minha presença é muito maior lá do que aqui no YouTube, tá? E não se esquece também do likezinho no vídeo, do comentário de apoio, da inscrição no canal. Tudo isso ajuda demais a gente que está aqui criando conteúdo gratuito para vocês, beleza? Então vamos lá, sem enrolação. Primeira carta que eu vejo sendo mal interpretada é essa daqui, né? O 3 de espadas. Por quê? Eu entendo porque é mal interpretada, entendo muito. O tarólogo tira e fala: olha, eu vejo uma decepção no seu caminho. Uma decepção amorosa, um sofrimento muito grande, alguma coisa assim. Claro que vai ser lido dessa forma, porque tem o coração partido na carta. É o óbvio. A gente olha para a imagem e é aquela velha história que eu já falei algumas vezes aqui, né? As imagens dos arcanos menores, elas ajudam bastante por um lado, porém por outro pode limitar a nossa leitura ou, enfim, diminuir a potencial todo da carta, né? Porque uma carta nunca vai dizer uma única coisa, mas uma gama de coisas, uma mistura de energias, e que a gente tenta condensar tudo isso num desenho só, às vezes a gente acaba limitando. Não, mas essa carta não fala de decepções, dores emocionais? Olha, fala. Mas vamos lembrar que é uma carta do naipe de espadas, para começo de conversa, e que espadas é razão, não é emoção. Se fosse uma carta de decepção amorosa, ela seria no naipe de copas. Por que uma carta de espadas? Quando a gente fala sobre três espadas, a gente tem que lembrar o seguinte: a dor que a gente sente, às vezes não tá no coração, mas tá na cabeça. Tem uma imagem aqui, eu devia ter separado ela antes, né? Mas acho que eu consigo pegar rapidinho aqui para mostrar para vocês. Só um segundinho. A gente tem que pensar, gente, que quando a gente fala do naipe de espadas, o naipe inteiro fala da razão. É claro que vez ou outra pode envolver questões emocionais, mas o cerne do naipe, a energia principal do naipe é a questão da razão. Claro que nessa carta nós temos um coração desenhado, não tem como a gente tirar assim, tirar totalmente a questão emocional de jogo, tá? Porque faz parte, ok, até aí tudo certo. Mas também a gente não precisa achar que é só o coração, que essa é uma carta, sabe? Que fala somente sobre isso e que não tem nada de racional nisso, porque é uma pura dor emocional. Achei a imagem que eu vou mostrar pra vocês aqui. 3 de espadas. Vou mostrar pra vocês. Oxe, abri a imagem errada, gente. Agora vai. Só esperar carregar aqui que vai. Então, muitas vezes, quando sai o três de espadas, não é exatamente uma dor emocional, mas às vezes é a nossa cabeça pensando tanto num assunto que isso começa a virar uma dor emocional. Eu costumo falar que está tudo interligado, né? Razão, emoção, espírito, corpo. Então, se você começar a pensar, por exemplo, só pensar, tá? Começa a pensar muito, muito, muito que você tá num limoeiro, pegou um limão e deu uma mordida no limão, assim, ó, forte, e sai todo aquele suco do limão sai na sua boca. Começa a pensar nisso, fecha o olho, começa a pensar com força. Sabe o que acontece quando você pensa nisso? O seu corpo produz saliva. Olha que loucura, você só pensou. E o seu corpo produz saliva de verdade. Por quê? Porque nossa mente está ligada com o nosso corpo. E isso vale para tudo. Se acontece alguma coisa que te entristece, você reage fisicamente a isso. Então tá tudo associado. Então o que é o três de espadas muitas vezes? É quando você tem um peso mental tão grande que isso começa a cair pro seu coração e você começa a sofrer emocionalmente por conta de uma questão racional. Olha que interessante esse três de espadas aqui, gente. Esse três de espadas foi eu que fiz na inteligência artificial, tá?
Para quem quiser também, tem um vídeo aqui completo sobre os arcanos menores alternativos, ou uma série de vídeos, não me lembro nem muito bem se eu fiz, acho que são vários vídeos curtinhos, onde eu mostro vários e vários desses arcanos alternativos, tá? Então, olha só, aqui nós temos uma pessoa que está afim da outra, né? Esse cara está com a espada em pé, oferecendo, né? Assim, vamos fazer alguma coisa e tal, e ela com a espada para baixo, recusando. Por quê? Porque ela está machucada, certo? Só que olha que interessante, o coração dela está na cabeça. Agora ela precisa passar por um processo mental para cuidar das questões emocionais. É uma ligação direta entre o cérebro e o coração, né? Então ela se decepciona, sim, nessa carta, mas olha a diferença aqui. Não é que estamos falando que é uma pessoa que está com o coração machucado, ferindo. Não, ela está racionalizando a dor dela para poder voltar a viver algo na vida emocional novamente, né? Então, o Três de Espadas, ele pode ser até mesmo um alerta para o seu consulente de que ele está racionalizando demais as dores dele, tá? Então, toma cuidado com isso, né? Porque às vezes a gente pode, em vez de refletir de maneira positiva a respeito do nosso campo emocional para buscar uma cura, a gente pode estar potencializando nossas dores emocionais pelo excesso do pensar. Próxima carta. Vocês imaginavam que esse cara ia aparecer aqui? O eremita, gente, é porque é aquela coisa da gente simplificar o significado, né? Não é que é errado falar que o eremita é solidão, mas a pessoa tira o eremita e fala, ah, solidão, vai ficar sozinho. Eu, rapaz, eu perguntei onde é que tá meu carregador de celular, como assim eu vou ficar sozinho, né? Então a gente limita tanto o eremita, e o eremita é uma carta tão completa, tão rica, né? Então, para ilustrar um pouquinho disso, eu vou mostrar aqui uma passagem de um livro, tá? Explica um pouco do meu ponto de vista. Esse livro, vocês já cansaram de me ver com esse livro. O Essência Tarô, que é meu curso completo, ele é muito baseado nesse livro, tá? É um livro que está todo grifado em algumas partes, justamente porque eu usei essas partes no Essência. E também, gente, para quem não sabe... Opa, cadê aqui? Ó, isso daqui é uma honra, hein? Cadê? Aí, ó, tá autografado, tá? Pelo Marcelo Del Deb, 2021. Inclusive, gente, quem quiser comprar esse livro no site da Diamond, vocês devem ter ainda um cupom de desconto meu lá. Só digitar Renan Omote, tudo junto, tá? Igual tá aqui no meu Instagram aqui atrás, tá? Digitar só que sem um pontinho, né? Renan Omote. Dá um descontinho lá no livro também, tá? Se vocês conseguirem comprar. Bom, nessa parte do eremita, nós temos o seguinte. Antigamente, o eremita, ele usava não exatamente um lampião, mas olha que interessante, os eremitas antigos. Dá pra ver aqui? Ele usava uma ampulheta nas mãos. Tá vendo, né, gente? A ampulheta aqui na mão do eremita, né? Lembrando que esse livro do Tarô Hermético, ele não é a opinião, a visão do Marcelo ou da Priscila em relação às cartas. É um estudo de história da arte do tarô. Ah, então é outro lado, assim. Então, a ampulheta, um símbolo importante para marcar o tempo, aparece pela primeira vez em 1339 na arte do tarô, tá? Antigamente a temperança, mas desde 1450 começa a aparecer no Triunfo del Tempo. O que isso quer dizer? É o trunfo, ou seja, o arcano ou a carta do tempo. O eremita não era o eremita, era o tempo. Olha isso, de acordo com a cidade e o período histórico, as atribuições do arcano do tempo, que se tornou o eremita, foram se modificando levemente. No século XVII, em Paris, o arcano se torna pela primeira vez o eremita. Olha que interessante. E faz alusão aos monges que viviam nos monastérios e avisavam a população a respeito dos horários de acordar, rezar, almoçar, rezar, dormir. Por isso, podemos observar que no tarô de Paris, né, que é no começo do século XVII, o monge está nitidamente carregando um sino, cujo barulho anunciava as horas, né, ainda dentro do escopo do tempo, porém com uma outra função prática atrelada a ele. Então, o tarô, como eu sempre digo, é algo vivo, é algo orgânico, ele vai se modificando com o tempo, e hoje o eremita traz uma outra questão. Mas ele fala muito sobre o tempo, né? Muitas vezes, quando nós temos o eremita, nós temos uma lentidão no processo, mas um processo que está em andamento, que está acontecendo. Uma outra questão do eremita é que ele é uma carta muito mais positiva do que as pessoas acham, às vezes, né? Eu acho que tem uma visão um pouco negativa do eremita, porque muitas pessoas perguntam sobre questões afetivas, casal, e ele é uma carta muito solitária, né? Mas geralmente o eremita é um sim para uma leitura de tarô. Uma coisa que a Lisa Golba falou uma vez e eu nunca mais esqueci é que o eremita ele é extremamente funcional. Ele faz, ele é um ok, ele é um sim, ele resolve.
porém no tempo dele, do jeito dele, porque ele é arcaico. E ela fez uma comparação genial. O Mago é um tablet de última geração, um iPhone, iFood, iPad, não sei, não entendo nada dessas paradas, gente. Você faz tudo, você tem os aplicativos e tudo mais. O Eremita, ele é um lápis. Você faz um livro inteiro, se você quiser, mas ele é só um lápis. Mas ele escreve bem. Então é isso, legal? Leve isso para sua próxima leitura que vai ajudar bastante. Próxima cartinha, uma carta que eu já falei bastante aqui no canal do YouTube sobre isso, né? Eu sempre uso essa carta como referência para a questão da imagem do Rider Waite, que é muito boa, ajuda demais, mas por um lado pode limitar. Hoje em dia a gente olha para o 4 de copas e a primeira coisa que a gente pensa é tédio, aborrecimento. Por quê? Porque temos um cara, uma postura entediada, uma expressão entediada. Só que não é só isso, gente, é muito mais do que isso. Para começar, a palavra recusa talvez seja mais importante do que a palavra tédio. Talvez ele não esteja realmente entediado, mas talvez ele só esteja recusando uma terceira taça porque ele já tem 3 iguais e fala: não, talvez eu precise de coisas diferentes, né? Então, isso já é um ponto interessante, mas eu queria partir do princípio mesmo assim da gente entender a carta. O 4, o número da estabilidade. O Copas é o naipe das emoções. É muito fácil a gente chegar à conclusão de que o 4 de Copas, muitas e muitas vezes, está falando sobre estabilidade emocional. Uma coisa tão importante que a gente precisa tanto. Só que no tempo de hoje, onde tem muitos estímulos, muita coisa, né? Às vezes a estabilidade emocional acaba virando tédio. Por quê? Porque a pessoa está viciada em adrenalina. A pessoa quer que o tempo todo a vida esteja dando reviravoltas e tudo mais. A gente acha que não, eu quero paz, eu quero, não quer, cara. Muitas vezes a gente não quer, a gente tá, né, atrás de movimento e tudo mais. Isso acaba sendo pesado, se tornando pesado pra gente. Então, o 4 de copas talvez seja simplesmente um momento de paz, um descanso merecido pro seu coração. E a gente já vem, vai ficar entediado, vai ficar aborrecido. Cara, às vezes é tudo que a pessoa quer, tudo que a pessoa precisa, talvez. Imagina quando sai no conselho, por exemplo. Nossa, cara, para de buscar movimentação emocional, vai cuidar de você, vai assistir um filminho, vai ler um livro, fica na paz. Olha que o conselho maravilhoso. E a gente vem com essa questão do tédio, que vai ficar aborrecido e tudo mais. Então, tenta repensar um pouquinho sobre o 4 de copas. Próxima carta na sequência, o 5 de copas, mas antes de falar dele, eu vou te cobrar aqui o like no vídeo. Se você assistiu até agora, já aprendeu novas visões sobre essas 3 cartas que eu falei, merece o like, né? Então tá vendo no celular, desvira aí, dá um like, volta para a tela cheia. É muito simples para você fazer isso e é uma ajuda realmente muito importante para nós que estamos aqui gravando conteúdo gratuito no YouTube, tá bom? Um comentário também é muito bem-vindo, uma inscrição se você não é inscrito. E uma olhadinha também no meu curso de R$19, se você quiser conhecer um pouquinho mais, tá? Primeiro link da descrição. Um curso de arcanos maiores, muito barato. Tá beirando 1000 alunos, se eu não me engano. Então, um curso bem... Assim, pessoal, um curso muito querido pelas pessoas, tá? Então, se você não conhece ainda, seja muito bem-vindo também. E a gente vai se ver na área de membros lá, se você acessar, beleza? Mas, seguindo aqui do 4 de copas, temos o 5 de copas. E essa carta, mais uma vez, de maneira parecida, inclusive, com o 3 de espadas, a gente vai falar o quê? Você vai acabar se decepcionando, se chateando e tudo mais. E aqui, assim, eu quero dizer, faz sentido. Faz muito sentido isso. Não é que as pessoas realmente leem errado nesse sentido. Só que eu vejo muita projeção para o futuro em relação ao 5 de copas, que é uma carta que fala totalmente sobre o passado, na verdade. Mais uma vez, ela abre um leque de ramificações, de possibilidades muito mais amplo do que simplesmente uma decepção amorosa. Aqui nós temos uma pessoa que, para começar, ela veste uma capa preta, que representa o quê? O momento de luto. Ela olha para trás, ou seja, para o passado, onde as taças estão caídas. Na frente, no presente, tem taças em pé. E ela não observa. Na verdade, se a gente olhar de maneira literal essa imagem, o que nós temos aqui não é uma decepção amorosa. O que nós temos aqui é um apego ao passado. Não faz muito mais sentido isso? É um apego ao passado. É uma falta, é uma dificuldade de conseguir olhar as oportunidades presentes. É um pessimismo. Por que um pessimismo? Porque você prefere olhar para as suas perdas do passado do que observar as reais oportunidades que estão no momento presente, que estão do seu lado. Adivinha o que esse pessimismo faz? Ele cria um processo de autossabotagem. A pessoa pode acabar chutando essas taças da frente sem perceber porque está focado no passado.
Então, isso pode ser um conselho muito mais profundo do que simplesmente, vai ter uma decepção amorosa. Não, peraí, não é sobre a decepção. Às vezes é sobre como você está lidando com essa decepção amorosa. Então, é uma carta que também, de maneira parecida com uma que eu falei no vídeo passado, nem me lembro mais, perdão, mas pede por uma energia de aterramento, de olhar para o presente, porque o passado já foi. Era o 9 de espadas. 9 de espadas são preocupações com o futuro e 5 de copas com preocupações com o passado. E as duas cartas te pedem um centramento, assim, um olhar para o presente, certo? Para terminarmos, temos a energia da torre. Essa cartinha aqui que, ok, é uma carta complicada, é muito profunda, é uma das cartas mais profundas do tarô, né? Mas a pessoa também, o tarólogo, muitas vezes tira essa carta e fala: as coisas vão mudar repentinamente, tudo vai ruir e tudo mais. Peraí. Uma frase que eu aprendi há muito tempo atrás e que eu gosto muito é: a natureza não dá saltos. Não dá. Como assim as coisas vão mudar repentinamente? Não, porque aqui vai ruir tudo de uma vez a torre. Então, peraí, calma lá. Por que essa torre vai ruir? Vamos observar? Olha onde ela foi construída. Não está firme. O alicerce não está firme. Então, essa torre vai acabar ruindo uma hora ou outra. Então você começa a pensar sobre isso. Não é simplesmente falar que tudo vai dar errado, tudo vai ruir e acabou. Não. É pensar, será que dá tempo de dar um passo para trás, reforçar a base, reforçar o alicerce do seu negócio, do seu relacionamento, do que a pessoa estiver perguntando? Porque se a base não for firme, a construção vai ceder sobre o seu próprio peso. É o que acontece com empresas, com relações, com tudo, com pessoas, com autoestima de pessoas, né? Às vezes a pessoa super empoderada, não sei o que tem, papapá, só que aquilo é tudo aparência. Internamente ela fica se condenando, ela toma decisões ruins, ela faz coisas escondidas ruins e à noite aquilo fica martelando o inconsciente dela. É uma estrutura do lado de fora, uma torre gigante, mas o alicerce é fraco, um dia ela vai entrar numa depressão profunda, vai começar a se odiar, sei lá, porque a base não é forte. Então a torre não é somente o desastre iminente, mas pode ser também um chamado para que você olhe as bases, olhe os alicerces, né? Olhe aonde você está construindo essa torre toda, porque aí você vai ter uma noção de por que ela cai. Tudo é consequência. Tudo é uma reação de uma cadeia de ações. É muito difícil a gente entender isso porque nós não estamos vendo todas essas ações, essas microações, são infinitas basicamente, que levam a uma reação acontecer, mas tudo é consequência. Então, cara, eu pago para jogar um tarô para ter consciência, para ter clareza e não para me falar, vai dar errado. Não, peraí, por que vai dar errado? Me explica isso. É justamente por isso que eu tô pagando uma leitura de tarô. Então, na torre, você vai poder falar sobre isso, sobre essa falta de alicerce, sobre esse reforço da base, né? Que é muito importante. Às vezes a torre simplesmente não está dizendo que vai dar tudo errado. A torre pode simplesmente falar para você dar um passinho para trás e antes de começar a edificar toda essa torre, reforçar o alicerce onde vai acontecer a construção. Certo? É isso, meus queridos. Se você curtiu esse vídeo, se você acha que agregou valor aí nas suas próximas leituras de tarô, dá uma seguida no Instagram, manda mensagem. Não, vi seu vídeo no YouTube, gostei, tal. Inclusive, os tarólogos eu costumo seguir de volta e colocar no meu Close Friends, tá? Pode pedir para mim que eu coloco você lá, porque no Close Friends eu publico conteúdo exclusivo para tarólogos também. Certo? Então é isso, gratidão aí pela companhia ao longo desse vídeo. Não esquece daquele like aqui embaixo, não esquece daquele confere no curso também. E nos vemos no nosso próximo vídeo. Valeu!